Gente, não dá para negar o quanto a presença do vovô e da vovó é importante e necessária na vida do seu filho, não é mesmo? Além de todo o amor e carinho envolvido nessa relação. Os avós, eles se tornaram grandes parceiros atualmente, porque eles ajudam e muito no cuidado dos seus netos. Muitos pais trabalham e os avós acabam sendo os cuidadores dos seus próprios netos. E é disso que eu vou falar hoje. A importância dos avós na vida do seu filho e como lidar com a presença do vovô e da vovó na vida do seu filho. Essa relação dos avós com os netos tem o seu espaço e o seu próprio jeito de acontecer. E precisa acontecer. Quantos ensinamentos, quanta sabedoria os avós podem passar para esses netos, com toda a experiência de vida que eles já têm. Eu sei que com a vovó e o vovô, muita coisa pode. Brincadeiras, casa bagunçada, guloseimas, ou seja, na casa da vovó, tudo pode. É ou não é, gente? Quando as férias acontecem, muitas vezes a casa da vovó e do vovô é um local de passeio, um lugar tão esperado. Tem avós mais próximos, que veem os netos com mais frequência. Tem aqueles que são os próprios cuidadores. E tem aqueles que moram longe e que só veem os seus netinhos de tempos em tempos. Tem avós que só veem seus netos durante o período de férias, porque moram longe. Bem, mamãe, o importante aqui é o equilíbrio de tudo isso, certo? Até porque essa questão de na casa da vovó tudo pode, os avós deixam mesmo seus netos se sentirem à vontade. Mas caberá a você ir orientando e colocando os limites. Sempre, com a boa conversa, com o diálogo. E aqui é uma situação em que você precisa ter todo o cuidado e carinho do mundo. Porque você, mamãe, estará tratando com pessoas importantíssimas da sua vida. Porque esses avós podem ser os seus pais ou os pais do seu marido. E você também estará tratando da educação e da formação do seu filho. Tem alguns casos que, com a chegada dos netos, os avós muitas vezes ficam mais preocupados do que os próprios pais. E é claro que você também quer a participação deles na criação dos pequenos. Mas vem sempre aquela preocupação: como evitar uma maior interferência na educação que você e o seu marido pretende dar ao seu filho? Não é mesmo? Eu já falei e vou repetir. Você deverá fazer isso por meio da boa conversa e estabelecendo um acordo entre você e os avós. Com a intenção de te ajudar nesse assunto, mamãe, eu vou trazer aqui algumas dicas valiosas para que a convivência entre você, os avós e o seu filho seja a melhor possível, ok? Bem, nós sabemos que não há um manual de instruções quando o assunto é educar uma criança. Cada família determina o que é importante e o que fará a diferença na vida dos seus próprios filhos. Porém, quem realmente deverá dar sempre a palavra final serão vocês, os pais, papai e mamãe. Impor limites é necessário e isso deve começar desde cedo. E aqui pode começar a aparecer alguns probleminhas nessa relação com os avós, pois na maioria das vezes, é claro, eles entram em defesa dos netos. Claro que eles só fazem isso porque eles querem o melhor para os pequenos. Mas até onde essa interferência pode atrapalhar ou ser saudável? Percebem? Porque a conversa deverá ser contínua, com muita paciência, respeito e carinho. Você precisa considerar, mamãe, o quanto eles fazem parte da vida dos seus filhos. Se os mimos e os agrados são esporádicos ou diários, todo mimo, com a dosagem certa, faz bem para a criança. E quem vai estabelecer o que pode e o que não pode
serão os pais, os responsáveis. E a criança, ela vai entender que existe a autoridade dos avós, sim, mas também existe a autoridade dos pais. E tanto os avós quanto os pais precisam se entender, estar em harmonia para que a criança aprenda com todos esses adultos que estão em torno dela. Quando os avós moram longe e veem os seus netos esporadicamente ou de vez em quando, será mais difícil controlar todos os mimos e guloseimas que eles vão querer oferecer aos seus netos. Mas tudo bem, você, mamãe, poderá, por meio daquela boa conversa, entrar em um acordo com os avós e usar de flexibilidade, já que não serão situações que acontecerão com frequência e que poderiam prejudicar a educação do seu filho. Mamãe, é muito importante você ter algo sempre em mente, que assim como você quer o melhor para os seus filhos, os avós também querem o melhor para os seus netos. Quando os avós se tornam cuidadores do seu filho, você, mamãe, junto com o seu marido, precisa de uma proximidade ainda maior desses avós e dizer claramente para eles o quanto eles serão importantes na vida desses netos, na formação e na educação também. Será muito importante você dizer que conta com eles também para estabelecer os limites e o quanto isso irá ajudar na vida do seu neto. Mamãe, seja muito clara do que você precisa e deixe espaço para que eles, os avós cuidadores, também possam falar com você e que juntos vocês vão conversar sobre as possíveis dificuldades e divergências que poderão acontecer. O que não é legal, que não é bom e nem positivo acontecer é uma discussão na frente das crianças, exatamente por conta delas. Essa discussão entre pais e avós não será nada positivo na frente das crianças. E eu gostaria também de trazer aqui uma observação que às vezes alguns papais acabam, devido à correria do dia a dia e como os avós passam a ser os cuidadores dos seus netos, os papais acabam terceirizando até mesmo toda a educação para os avós. Então, fiquem atentos. Apesar de toda a correria, de todo o trabalho, é importante. Os avós podem colaborar na educação, na formação dos seus filhos, mas a educação, estabelecer os limites e dar o direcionamento, cabe a você, mamãe, e ao papai também. E uma outra observação que eu também quero trazer para vocês é com relação aos avós. Quantos avós que ficam esperando ansiosamente pelos seus netinhos? E o que a gente ouve eles eles dizem assim: ai, quando meu netinho nascer, eu vou estragar, porque educar compete aos pais. Veja, tudo isso tem que ser falado e tratado com muito carinho, porque na verdade a gente sabe, como eu já falei, que todo mimo, todo paparico realmente ficará muito mais por conta dos avós, não que os pais não farão, mas é bom ter um equilíbrio. Por isso que a conversa não poderá faltar jamais. E a criança, ela precisa entender e sentir que ela está sendo cuidada e orientada pelos adultos à sua volta e que todos se respeitam e que cada um tem a sua autoridade mantida. É claro, mamãe, que em algumas situações você precisará ceder e ser flexível, mas é claro, se isso estiver tudo bem para você, se estiver ok para você também. Por exemplo, se você e o seu marido combinaram que o seu filho receberá presentes somente em datas comemorativas, converse com os avós do seu filho e deixe isso claro para eles. Porém,
Se eles aparecerem com uma surpresa inesperada, um lindo presente para o seu filho, aceita, receba e converse sobre como foi isso para você e para o seu marido. Se for algo esporádico, sem problemas, tudo bem. Agora, se esses mimos começarem a ser constantes, então aí é o momento de sentar e conversar com os avós e pedir que eles entendam o que vocês estão pedindo a eles. Agora, tem uma situação que eu preciso trazer aqui para trabalhar com você, mamãe. Não fica brava comigo não, tá? Mas, às vezes, sabe o que pode acontecer também? Tem papais e mamães que sentem ciúmes dos avós. É difícil aceitar, mas isso acontece. Bem, e quem me conhece já sabe qual é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para trabalhar com esse sentimento? Aceitar. Isso mesmo. Aceite que você está com ciúmes e entenda que você não precisa ter ciúme dos avós jamais. É normal que os filhos gostem de ficar com os avós. E o papel deles é muito importante para o crescimento saudável desses pequenos. Esporadicamente, como eu já falei, os mimos e passeios divertidos com os avós fazem bem para o amadurecimento da criança e para o próprio rejuvenescimento do vovô e da vovó também. Então, aproveite para ter esse momento que o seu filho está lá curtindo o vovô e a vovó e tem um tempo livre para você. Aproveite para descansar, fazer algo que você gosta, sair. Vale até sair e namorar o maridão. Gente, isso é importante, isso é vida e é saudável também. Gente, falando sobre esses assuntos com vocês aqui, vieram tantas boas e inesquecíveis lembranças, tanto do tempo que eu era criança e amava passar as férias na casa da minha avó, quanto da época em que meus pais e sogros eram vivos e o quanto eles ajudaram a cuidar das minhas filhas, enquanto eu e o Adilson nós trabalhávamos. Ai, gente, quantas boas recordações! E vocês? Vocês tiveram bons momentos com os seus avós? Sinceramente, se eu fosse falar do quanto eu curtia ficar na casa da minha avó, daria para gravar outro vídeo. E quanto às minhas filhas ficarem com os avós também, tenho várias lembranças e quero compartilhar aqui com vocês uma delas. O quanto os meus pais me ajudaram a cuidar das minhas filhas e que tínhamos sim essas conversas, pois como avós, eles amavam muito as netas e muitas, inúmeras vezes mimaram as duas netinhas. Olha só, gente, quando decidimos trocar a mamadeira pelo copo de bico da Caroline, a minha caçula, conversamos com ela, explicamos o porquê estávamos fazendo aquela troca. Na época, a dentista da família era a querida doutora Nádia, uma pessoa incrível e excelente profissional. Ela nos ajudou muito nesse assunto. Então, após conversarmos em casa com a Caroline, ela já não tomava mais leite na mamadeira, ela foi até junto escolher o copinho lá de biquinho, um lindo copo. E quem a conhece já até imagina a cor, não é mesmo? Rosa. Caroline ama rosa até hoje e já é uma moça. Bem, adivinhem o que aconteceu? A vovó Naná, minha mãe, ficou com dó de tirar a mamadeira da Cacá. Então, o que ela fez? Conversou comigo e fez um combinado. Se na casa dela poderia ter o segredinho entre ela e a Cacá, de ter a mamadeira, que seria até o Natal e que nessa data ela entregaria a mamadeira para o Papai Noel. Gente, é claro que eu e o Adilson nós concordamos com esse segredinho e confesso para vocês que foi pensando muito mais na própria vovó Naná do que na Carol, porque nessa época ela já estava doente e não sabíamos até quando ela estaria conosco. E já que isso não traria nenhum prejuízo para nossa filha, fomos flexíveis e concordamos.
Você percebe, mamãe, o quanto precisamos ponderar cada situação e sermos flexíveis? Os combinados, eles são de fato muito importantes, mas eles não podem se transformar em regras, sabe? Aquelas regras que jamais serão alteradas. Entendem a diferença? E para tudo isso, para que tudo isso possa acontecer sem problemas, é importante que você reconheça o papel do vovô e da vovó na vida do seu filho. A imagem dos avós é algo grandioso, importante e afetivo, que faz sim toda a diferença na vida das crianças. Apesar deles terem algumas ideias diferentes das suas, eles também têm algo a ensinar ao seu filho e a você também. Lembra que sempre temos algo para aprender? Então, eu não estou querendo dizer que os avós são mais importantes que os pais. Jamais. Pelo contrário. Tanto os avós quanto os pais precisam apenas tomar os seus lugares na vida dos netos e dos filhos e reconhecer o papel importante que cada um tem. E, como sempre digo, diante de qualquer situação, calma, paciência, respira e expira. Não trave confrontos. Busque a conversa e o entendimento. E se não for possível naquele dia, naquele momento, às vezes o melhor, gente, é deixar para depois. Quando todos estiverem mais calmos, evitar discussões e intrigas é da responsabilidade dos pais também, pois isso não é nada saudável para nenhum dos envolvidos, nem para os avós, nem para os pais, nem para os filhos. Porque o que realmente importa é o laço familiar que deve ser formado ao longo dos anos, baseado no amor, no respeito e na consideração. Afinal, a família é a base de tudo. A família é a base de uma sociedade. E lembre-se, você está em cena, em destaque, e o seu filho está aprendendo com você como deverá tratá-lo no futuro, quando você se tornar a avó do filho dele. Pense nisso e lembre-se do ensinamento. Sabe a regra de ouro? Conhecida também como regra áurea, que na verdade é um princípio moral valiosíssimo, que diz o seguinte: cada um deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E se por acaso você não teve um bom relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe, e hoje, como avós, eles lhe pedem isso, ofereça isso a eles. Se você já aprendeu, se você já entendeu, mamãe, de alguma forma que o amor, as demonstrações de afeto e carinho são importantes e a convivência diária, contínua, faz a diferença na vida, elas trazem muitos benefícios e contribuições. Então faça isso e lembre-se sempre que com certeza eles, os seus pais, ou os pais do seu marido, ou os pais do pai do seu filho, eles fizeram o que eles sabiam e o que eles podiam. Então, vai lá agora, mamãe, faça tudo de bom que você pode e sabe fazer, com os recursos e conhecimentos que você tem acesso hoje. Combinado? E aí, querida mamãe, o que você achou deste vídeo? Fez sentido para você? Eu espero de coração que este conteúdo tenha sido útil e contribuído mais um pouquinho com você na educação e orientação do seu filho. Um tema tão lindo e importante, pois traz os nossos pais e também os pais dos nossos maridos, não é mesmo? Pois assim como você, minha querida, eu também sou mãe. Minhas filhas são as verdadeiras bênçãos em minha vida, que me ajudam a aprender e sempre buscar ser uma pessoa melhor. E como sempre digo, como mãe, acertei e errei. E continuo assim. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro.
Mas o importante é que nós não podemos parar. Então vamos em frente, buscando conhecimento, trocando experiências e vivências. Por isso é importante que estejamos cada vez mais unidas nessa grande comunidade de mães maravilhosas e muito comprometidas com suas responsabilidades nessa linda e divina missão que é a maternidade. E agora eu peço a sua ajuda para divulgar esse meu trabalho, que eu faço com todo o meu carinho. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. E lembre-se de deixar o seu comentário, que eu terei imenso prazer e alegria de ler e responder cada um deles. Leve com você o meu abraço carinhoso e te espero no próximo vídeo.